Boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Eu queria começar aproveitando esse momento para agradecer ao Sandro, que foi o Sandro que me convidou para fazer parte da comissão Jovem Ortopedista. Eu entrei nela no começo do ano passado e quando o Sandro me convidou para entrar na comissão, uma das primeiras coisas que ele falou assim, uma coisa que a gente está com plano é de fazer um fórum para os residentes, e essa é uma ideia muito legal. E realmente eu adorei essa ideia, porque eu tenho muito contato com residente, eu faço parte de um projeto de mentoria lá no IoT, então eu tinha achado essa ideia fantástica. Era para ter sido ano passado, infelizmente não deu certo. Esse ano a gente ia fazer presencial, mas frente à pandemia estamos fazendo online, o que pessoalmente eu não acho uma má coisa. Acho que assim a gente está conseguindo atingir mais pessoas e realmente esses 2 dias anteriores foram muito bons. A gente está muito satisfeito. Então, obrigado, Sandro. Obrigado ao Gleidson, que vai logar daqui a pouco, pela oportunidade da gente fazer esse fórum. E obrigado a vocês por estarem aqui escutando a gente. Obrigado pela oportunidade de poder falar de um tema que eu adoro, que é tecnologia e inovação. Quando eu vou dar essa aula, eu já dei essa aula algumas vezes, eu falo de tecnologia, as pessoas primeiro pensam em coisas muito sofisticadas. Quando eu falo tecnologia, pensam que eu vou falar de robô, pensam que eu vou falar de um implante novo muito doido, pensam que eu vou falar de alguma coisa de terapia celular, de célula-tronco, PRP. E na verdade eu quero falar uma coisa muito mais simples do que isso. Eu quero falar de inovação. E quando a gente fala de inovação, é basicamente eu quero falar para vocês daquela ideia que você teve e como fazer essa ideia virar realmente uma verdade e colocar uma semente, de repente, na cabeça de vocês, que isso pode ser mais simples do que parece. Então, imagina você um residente de ortopedia que está dando o seu plantão no seu hospital, naquela guerra que é a residência, e pode ser em qualquer lugar, pode ser no hospital grande, no hospital pequeno, pode ser numa capital, no interior, e você tem seus problemas. Você tem, eventualmente, um problema com a prescrição, você acha que o sistema de raio-x não funciona, você não gosta do prontuário, e um dia você pega e senta e tem uma ideia, e um jeito que eventualmente você poderia resolver esse problema. E aqui eu gosto de dar um exemplo, quando eu era residente, lá no meu hospital ainda era a prescrição ainda era no papel, a gente tinha que escrever à mão a prescrição. E esse processo para o residente que estava na enfermaria do trauma, que eram 80 pacientes, era gigante. Vinha residente de outras funções para ajudar a ficar escrevendo no papel. Um colega meu bolou um jeito de pegar as impressoras, achando enfermaria, e imprimir a prescrição no papel oficial do hospital, assim, normalzinho, não faria a menor diferença para a enfermagem. Mas aconteceu uma coisa muito comum, que talvez tenha acontecido com algum de vocês. Veio um chefe, que pode ser um residente, pode ser algum assistente, e falou assim: o que você está fazendo? Isso não é função sua, você é R1, vamos voltar a fazer tudo no papel. E eu acho que a gente vive um mundo hoje em dia onde as coisas são diferentes. Eu acho que não importa se você é R1, R2, R3, se você é assistente, se você é chefe de serviço, a gente tem que fazer parte da mudança do mundo. Acho que até agora nessa fase de pandemia, de coronavírus, acho que muitas iniciativas que têm feito muito sucesso, têm dado muito certo por aí, são iniciativas realmente relacionadas com ideias individuais e pessoas que estão fazendo projetos individuais. E eu queria mostrar para vocês algumas metodologias de inovação. Uma das mais conhecidas metodologias de inovação chama Design Thinking. Ela é uma metodologia onde a gente tem fases onde a gente vai desenvolver alguma ideia. Inicialmente, vocês vão ver aqui nesse slide, ele começa por uma empatia. E o que quer dizer essa história da empatia? Quando você vai resolver um problema, você tem que ser um problema, uma dor que você sente. Pensa a gente ortopedista, se eu aqui propor para a gente propor uma solução que os cardiologistas sentem quando eles vão ver eletro, ninguém aqui vai se importar, porque isso não é um problema que a gente sente no dia a dia. Agora, se eu falar para vocês, vamos bolar um jeito de lavar a exposta mais eficientemente, talvez mais de vocês vão se interessar. E daí sim, a gente vai estudar bastante esse problema, para daí chegar numa ideia de solução para esse problema, e rapidamente a gente vai passar para uma fase de protótipo e teste. Então, aqui é uma fase onde no design thinking a gente não quer ser perfeccionista. Você não quer chegar numa ideia muito final, super elaborada para testar. Você quer chegar num produto que chama MVP, muito usada essa palavra, que é Minimum Viable Product, ou produto minimamente viável, para já começar a testar e ver se funciona. E essa placa aqui é da escola de design lá de Stanford, onde eu tive a oportunidade de fazer um curso de design thinking, que resume bem essa ideia de fazer sempre. There's only make, só tem fazer. E é fazendo que a gente vai chegar
numa solução. A técnica Design Thinking usa muito papel, muito diagrama, muito post-it. Então aqui são alguns exemplos práticos. Por exemplo, aqui no lado esquerdo foi uma vez que eu tive que dar uma aula sobre lesões do quadril no futebol, e para idealizar a aula eu peguei uns post-its e comecei a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Você pensa nos slides que você vai mudar, que você vai montar, e você pode ir mudando para ver como fica a ordem sem efetivamente gastar tempo montando a aula. E aqui no exemplo do meio, por exemplo, vocês estão tendo que fazer o trabalho de vocês da SBOT para submeter para a prova do TEOT. Às vezes, quando você faz a revisão de literatura é difícil, você bota no diagrama, vê onde converge, pode facilitar muito para a gente para fazer o pensamento. Lá em Stanford, eles desenvolveram uma metodologia que chama BioDesign, que é levar o Design Thinking especificamente para a área da saúde. Então, esse livro que está aí na foto é o livro do BioDesign, é um livro bem interessante para quem quiser se aprofundar, tem disponível para vender na Amazon, onde vocês podem entender melhor. E eles dividem basicamente, vamos ver aqui, uma produção de uma solução de um problema, como identificação, invenção e implementação. Então, de novo, você tem que se apaixonar pelo problema. É muito comum hoje em dia que eu trabalho com inovação, que vem pessoas às vezes me trazer ideias e já traz assim, eu bolei um aplicativo, eu bolei um livro, eu bolei um site. E não importa o que você bolou, o que importa é o problema, você está querendo solucionar o quê? E vocês podem ver que todas essas bolas são circulares. Por que isso? Porque essas ideias podem mudar. Tem um conceito muito comum que é pivotar. Então, um exemplo bem comum que eu gosto de dar é o do Uber. O Uber, quando foi desenvolvido, ele era um aplicativo para viagens de luxo, aquele táxi preto, o cara de gravata, tal, e cada vez mais ele foi indo para a população geral, com Uber X, com Uber compartilhado. Então, você tem que sempre reavaliar o que você está fazendo, e se você viu que está dando errado, você volta para a fase de desenho, você não fica insistindo num erro. Se alguém aqui quiser conhecer um pouquinho mais sobre inovação em área de saúde, eu faço parte de uma iniciativa que chama HackMed. No HackMed, a gente faz uma coisa que chama Hackathon. E o Hackathon, não sei se vocês já ouviram falar esse termo, é um termo que, na verdade, vem da área de desenvolvimento de programas, de programação, onde eles pegam um problema e botam os programadores para desenvolver muito intensamente. O nome vem da palavra hack, de hackear mesmo, do hacker, mas no sentido positivo de hackear um problema, junto com maratona, né, que é uma coisa muito intensa, projeto de 48 horas, 72 horas. E a metodologia do Hackathon para a área de saúde foi desenvolvida por esse grupo do MIT, que é o MIT Hacking Medicine, com quem a gente fez uma parceria. No nosso evento, que dura 72 horas, 3 dias, começa com um pitch de problemas, onde as pessoas levam os problemas que eles querem achar uma solução. Então, aqui nesse exemplo, nessa foto, é uma colega fisioterapeuta que levou um problema que ela falou que durante a internação os pacientes ficam muito imobilizados, isso causa problema. E ela queria achar uma solução para isso. Os times passam 2 dias procurando soluções, então se juntam grupos, se vai lá no mural branco ficar desenhando, se procura na internet sobre assunto, sai na rua, tenta fazer pesquisa, falar com as pessoas, até chegar num produto final, uma apresentação final. Mas nesse processo, os hackers não estão sozinhos. Eles têm a ajuda de mentores, então tem mentores de diversas áreas, de inovação, de negócios, médicos de diversas áreas para ajudar essas pessoas. E a gente faz workshops para explicar melhor isso tudo que a gente está falando. Então, para explicar o que é um design thinking, um design sprint, explicar sobre prototipação, como você faz um pitch, como você mostra a tua solução, para finalmente chegar numa premiação. Agora vocês podem estar pensando se isso daqui funciona. E eu gosto de dar um exemplo da empresa PillPack, que é uma empresa que surgiu num hackathon lá em Boston, com o MIT Hacking Medicine, que é uma empresa que quis solucionar o problema de tomada de medicamentos. Então, pacientes com doenças crônicas, eles têm que tomar às vezes 8 remédios por dia, 10 remédios por dia e se confundem, fazem tudo errado. O que essa empresa fez? O médico manda a prescrição para a empresa, em vez do paciente receber aqueles monte de caixinha com os remédios separados, ele recebe assim nesses envelopinhos já. Então, às 8 da manhã na segunda-feira, ele vai tomar esses remédios, e quando ele vai puxando nessa fitinha, como de camisinha, ele tira o que ele vai tomar no dia. Então, isso facilita muito para o paciente para ele tomar um remédio. E para vocês terem ideia de como uma ideia dessa, principalmente uma ideia bem desenvolvida como essa, vale dinheiro e ajuda as pessoas, essa empresa foi vendida para a Amazon no ano passado por $1 bilhão. Então, só para mostrar para vocês como uma ideia pode valer muito dinheiro e resolver muitos problemas. Aqui eu terminei a parte de impressão de inovação geral e eu vou entrar numa área mais específica que eu gosto muito de inovação, que é a área de impressão 3D. Então eu tenho feito bastante coisa com impressão 3D. Esses 3 objetos que estão aí na foto eu imprimi aqui em casa, então é um Groot para quem gosta de ficção científica, uma caveirinha e uma estante. E eu vou falar para vocês como a impressão 3D pode ajudar na ortopedia.
A impressão 3D hoje em dia, ela era uma coisa extremamente sofisticada e cara, mas ela barateou muito. Essa foto da esquerda é uma impressora 3D que eu tenho aqui em casa, que eu comprei nos Estados Unidos, é uma impressora chinesa que custou US$ 200, que mesmo agora com o dólar que tem aumentado bastante, ainda é um preço relativamente acessível, e tem modelos nacionais também bem baratos. Mas mais do que impressão 3D, o legal é a tecnologia 3D. Então, nesse videozinho que está rodando, minha especialidade principal é quadril, é a tomografia de um paciente que a gente importa para um software gratuito, monta 3D e a gente consegue estudar melhor o caso. Então, usar esse software já pode ser um grande avanço para vocês no dia a dia. A impressão 3D, na minha visão, ela tem 4 objetivos principais, a gente vai conversar com mais calma sobre os 4. Educação, planejamento de cirurgias, a gente pode fazer guias cirúrgicos e implantes. E vamos falar com um pouquinho mais devagar de cada uma dessas indicações. Na educação, como eu falei, eu faço quadril e eu trato muito uma doença que chama impacto femoroacetabular. O impacto é difícil de explicar, tanto para o paciente como para os residentes quando eu ensino. Se eu vou explicar uma deformidade CAMI, que é uma deformidade na cabeça femoral, o paciente muitas vezes não entende. Então, você ter o modelinho impresso do paciente, isso aqui é um quadril de um paciente que eu operei, e o cara pegar na mão e olhar para o fêmur dele e entender que o fêmur dele não está esférico, ajuda muito ele a entender a doença dele e pode ajudar os residentes também a entender a doença. Quando a gente fala de planejamento, então aqui é um outro caso que eu operei, é um paciente com uma displasia de quadril, que vocês já devem ter estudado, né? Então um paciente com uma cobertura acetabular diminuída em relação ao fêmur, a gente usa muito uma cirurgia que chama osteotomia paracetabular, que está no desenho esquemático da esquerda. Esse é um paciente que eu fiz, então a gente usa esse software também gratuito, o Mesh Mixer, e eu consigo simular a cirurgia. Então aqui é o quadril do paciente, cada retângulo desse azul seria um plano de osteotomia que eu estou planejando, e como vocês podem ver, eu posso puxar a osteotomia para proximal, para distal, mudar a angulação e com isso ter uma ideia melhor do que eu vou fazer durante o procedimento cirúrgico. Numa fase de mais refinamento, a gente pode até fazer guias cirúrgicos. Então aqui eu queria agradecer o Bruno Gobato, que é um colega ortopedista de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, que me ajuda muito com impressão 3D, ele é meu mentor em impressão 3D. E se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, eu recomendo que vocês sigam ele, vocês vão aprender bastante. Então aqui no exemplo da esquerda, a fotinha menor, você tem um paciente com osteoma osteoide, né, que vocês podem ver ali a bolinha preta no cálcar, que a gente está bolando um guia para ressecar esse osteoma. E no vídeo, é um caso bem mais completo, que eu fiz com um colega meu chamado André Ferrari, um cirurgião oncológico, onde o paciente tinha um osteosarcoma primário do acetábulo, a gente precisava ressecar o acetábulo inteiro, que é a área vermelha. E daí a gente consegue criar os planos de corte, que são os planos azuis, e aqui a gente estava bolando guias para fazer a osteotomia exatamente onde a gente quer. Então o verde é o guia, que vai ficar preso por esses pinos vermelhos que são fios de Kirchner, que vão passar pelo guia para ajudar a gente na cirurgia. E aí, numa fase mais refinada ainda, a gente pode fazer um implante, que a gente vai fazer por impressão 3D. Então, esse é o mesmo caso do slide anterior. Então, aqui a gente imprime a bacia do paciente já ressecada em 3D, e no modelo do meio a gente faz o modelo da prótese de plástico, que depois a gente vê se a gente gosta do modelo e pode imprimir em titânio, como está na foto da direita. E o mais legal disso é a gente participar do desenvolvimento da prótese. Então, aqui à esquerda, vocês estão vendo esse vídeo. Quando eles fizeram a primeira versão da prótese, eles simplesmente espelharam o isquio do paciente bom com o isquio que a gente vai fazer. E a gente achou que ficou muito robusto esse isquio, que ia ficar muito grande quando a gente efetivamente colocasse no paciente. Então, o engenheiro, a gente faz com o engenheiro, vocês viram ali, ele desenha a linha para diminuir esse isquio, isso a gente faz na hora, e a gente pode ver qual é a melhor maneira de fazer, obviamente, respeitando as propriedades biomecânicas do implante. E a gente pode também, se vocês repararem no implante do lado direito, ele tem furos no isquio. E a gente pediu para ele fazer esses furos para a gente poder fazer a reinserção de partes moles, que a gente acha uma coisa importante, e o engenheiro nem tinha pensado, né? Então é legal essa interação, onde você vai e você desenvolve o produto junto com o engenheiro e com o fabricante. Isso é basicamente o que eu queria falar para vocês hoje sobre inovação e tecnologia. E o que eu queria que vocês levassem para casa é que inovação pode ser aprendida. Tem diversos métodos de você aprender inovação, e eu queria que vocês começassem a pensar um pouco em participar da solução dos seus problemas. Isso agora durante a residência, então tanto R1, R2, R3, quanto vocês terminarem a sua formação e que vocês forem para os hospitais que vocês forem trabalhar, nas clínicas de vocês podem e devem participar do problema. A gente tem que sair daquele modus onde muitas vezes a gente reclama pra caramba, né? Você vê um prontuário eletrônico e acha ele ruim, xinga lá o administrador e fala ninguém me ajuda, e de repente você mudar para o modo e falar assim, não, eu vou participar da solução, eu vou procurar o programador e ver se eu consigo ajudar em alguma maneira. Por último, eu queria só fazer uma divulgação aqui de um podcast que eu e mais alguns amigos começamos recentemente, que é um podcast que chama Muito Além do Gesso,
que é onde a gente quer abordar assuntos ortopédicos do nosso dia a dia. Tem vários temas relacionados com o que está sendo discutido aqui no fórum. Então, a gente quer falar sobre relação médico-paciente, o planejamento de carreira, sobre Covid e muitos outros assuntos. Então, se vocês quiserem seguir, será um prazer contar com vocês lá. Muito obrigado mais uma vez ao Sandro e todo o restante da Comissão Jovem Ortopedista por essa oportunidade. Eu acho que a gente está de parabéns, que o fórum realmente tem sido muito legal. Muito obrigado.